Boa tarde, turma. Vamos iniciar hoje mais um capítulo, certo? Hoje um capítulo bem importante, ao meu ver, que foi a Segunda Guerra Mundial, certo? Capítulo 8. Nós nas três últimas aulas nós vimos o processo que se deu até a chegada da Segunda Guerra Mundial, que foi entre o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Hoje nós vamos então ver o que foi, quais as consequências daqueles três pontozinhos: a depressão, o fascismo e o nazismo. Tá ok, pessoal? Na página 121, nós vamos dar início então ao primeiro tópico: céu de nuvens carregadas. Tá? Ascendendo ao poder em 1933, Führer começou a militarizar a Alemanha, afrontando abertamente a oposição feita pela França e pela Inglaterra no Tratado de Versalhes. A Itália de Mussolini também nutria fortes ressentimentos em relação à Inglaterra e à França, pois participaram da Primeira Guerra Mundial ao lado desses países e não obtiveram compensação territoriais que lhe foram prometidas. O Japão, por sua vez, industrializava-se rapidamente e ambicionava ampliar seus mercados na área de influência no continente asiático. Certo? Desafiando a ordem internacional vigente na década de 1930, Japão, a Itália e a Alemanha adotaram uma política declaradamente imperialista, ou seja, voltaram a querer dominar os outros países, certo? Se expandir, certo? Crescer o seu território. Aqui nós podemos ver uma charge onde Hitler, certo, está dividindo o mundo entre os três países, Itália, Japão, certo? Aqui está essa charge. Então vamos lá. Vamos entender agora o imperialismo japonês. No século XX, o Japão era uma potência industrial, a única de toda a Ásia, porque a China ainda era um pequeno país agricultor aqui, certo? Feudalismo ainda. E tinha deixado de ser vítima do imperialismo para tornar-se ele próprio um país imperialista. Em 1931, o Japão ocupou a Manchúria, província chinesa rica em minério e solos férteis. A Liga das Nações, que hoje é chamada de ONU, que era controlado pela Inglaterra e pela França, nada fez para socorrer a China. Em 1937, o Japão atacou e ocupou outra parte do território chinês, ou seja, estava dominando, estava fazendo seu imperialismo crescer, certo? Não só o Japão, mas também o italiano. Em outubro de 1935, a Itália de Mussolini, como vocês conhecem, né, o filho da mãe, afirmou seu imperialismo invadindo a região onde hoje é a Etiópia, no nordeste da África. Diante disso, a Liga das Nações, certo, orientada pela Inglaterra, proibiu os países membros de comercializar com a Itália. Essa proibição, porém, não afetou a economia italiana, porque as nações fortes, como os Estados Unidos e a Alemanha, que não fazia parte da Liga, continuaram a vencer os italianos, a vender, desculpa, aos italianos matérias-primas essenciais como petróleo e carvão. A conquista da Etiópia pela Itália se consumiu em 1936. Com isso, ficava provado que as legislações eram incapazes de assegurar a paz mundial. Por quê? Porque as legislações eram lideradas pela Inglaterra e França. E ninguém estava nem aí, certo? A Alemanha não estava nem aí. A Itália, como vocês viram aqui, não estava nem aí. O Japão atacou a China e ela não fez nada. Então, os países como Itália, Alemanha e Japão viram que não ia dar em nada, começar a crescer de pouquinho, então eles começaram mais ainda, começaram a se expandir de pouco a pouco, certo? É aí então que nós vamos ver o nazismo alemão mostra suas garras, ou seja, a Alemanha viu que a Liga das Nações não ia fazer nada, começou a crescer, começou a se mostrar para o mundo, certo? Aí na página 122. Afirmando-se que os alemães precisavam de um espaço vital, como vocês lembram lá dos princípios do nazismo, em 1935 Hitler rearmou a Alemanha, que estava proibida pelo Tratado de Versalhes, reintroduziu o serviço militar obrigatório e retomou a SAR, a área de mineração sob o controle das Nações. No ano seguinte, militarizou a Renânia, região próxima à fronteira com a França. Tudo isso tinha sido proibido pelo Tratado de Versalhes, como eu falei. Mas a França e a Inglaterra nada fizeram para detê-lo, ou seja, fecharam os olhos.
Encorajado, Hitler aliou-se a Mussolini e em 1936 junto entraram com suas tropas na Guerra Civil da Espanha, certo? Que a Espanha, a Segunda Guerra Mundial, se vocês não sabem, começou lá na Espanha, onde a Espanha estava em uma guerra civil. De um lado tinha o general fascista, certo, Francisco Franco, e do outro tinha o pessoal, certo, republicano, e eles estavam lutando. Vocês sabem que fascismo e república são contra um outro, né? Estavam lutando. Então foi aí que a Alemanha e a Itália apoiou Francisco Franco e a Inglaterra e a França apoiou os republicanos, claro, sem ninguém dizer nada, até por trás ali, para não ter uma guerra entre os países, certo? Estavam só nas espreitas, escondido, estava apoiando, mas escondido, certo? A seguir, após essa guerra civil, Hitler e Mussolini solidificaram sua aliança, formando o eixo Roma-Berlim, bloco político e militar que, com a entrada do Japão, constituía o eixo Roma-Berlim-Tóquio. E esse bloco vai ficar conhecido como o Eixo. Em março de 1938, a Alemanha hitlerista anexou a Áustria. Opa, começou a crescer aqui mais um pouquinho. Essa anexação foi aprovada por 90% dos eleitores austríacos, o que mostrou a popularidade nazista na Áustria. Hitler então passou a exigir os Sudetes, região da Tchecoslováquia, habitada por 3 milhões de alemães. Para resolver a questão, Hitler, Mussolini, Neville Chamberlain da Inglaterra e Edward Daladier da França reuniram-se na Conferência de Munique. Ou seja, para não acontecer a guerra, eles resolveram fazer uma reunião, certo? Fazer lá uns acordos para não acontecer guerra, porque já tem acontecido a Primeira Guerra Mundial e viram como era desastrosa uma guerra mundial. Foi então que decidiram que a Alemanha poderia ocupar os Sudetos. Entraram em acordo, disse assim: Hitler, seguinte, você não quer os Sudetos? Pois pronto, vai ser seu. Lá tem os alemães, eles querem, beleza. Mas tu não faz guerra com a gente. Não, a gente não quer guerra de jeito nenhum. Você fica com as regiões lá, beleza. Tranquilo? E aqui que nós vemos então a Charge e o Chamberlain fazendo o acordo, né? Querendo pegar na mão. Hitler vai lá e pega na mão, mas pelas costas está cruzando o dedo. Ou seja, ele está dizendo, beleza, vou acabar por aqui. Mas não, não acabou. Certo? Como vocês vão ver mais à frente. Tá ok? Esse acordo, certo? Esse acordo ficou conhecido como política de apaziguamento, certo? Que vocês podem ver aqui o que é essa política. Beleza? Na página seguinte, nós vemos o seguinte: os nazistas anexaram a Tchecoslováquia inteira, não foi só os Sudetos, foi inteira, já quebrando o acordo, certo? Respeitando o que havia sido combinado com Munique. Em Munique, né? Que é aquele tratado de Munique. No passo seguinte, Hitler assinou o pacto de não agressão com seus adversários políticos, o líder comunista Joseph Stalin, da União Soviética. Ou seja, Hitler não foi nem um pouquinho esperto. O que foi que ele fez? Claro que ele foi esperto, foi só uma gíria. Hitler estava de um lado os comunistas, lá na Rússia, e do outro estavam os franceses e ingleses. E Hitler no meio, na Alemanha ali. O que foi que ele fez? Ele não tinha como guerrear com os dois ao mesmo tempo. Então ele chegou para a Rússia, certo? A Rússia passando lá pelo seu processo de revolução, crescendo ainda, certo? Surgindo para o mundo. Chegou lá para Stalin e disse, eu não gosto de tu, tu é comunista, certo? Eu odeio tu. Mas vamos manter aqui a paz? Nem eu te ataco, nem tu me ataca. Cada um fica na sua, certo? Você finge que não está acontecendo nada aqui pro nosso lado. Aí Stalin disse, oxe, beleza, eu tô sem soldado, tô sem dinheiro, certo? Estamos crescendo aqui novamente, eu vou entrar em guerra? Não. Beleza, Hitler. Pacto de não agressão. Ou seja, Hitler agora tinha um muro entre para a Rússia, certo? Onde eles não poderiam mais ter esse ataque. Agora estava apenas focado em onde? Na França e na Inglaterra. Porque a Rússia estava lá no acordo de paz. Ele seguiu esse acordo de paz? Veremos nos próximos capítulos. Continuando, secretamente decidiu então também tomar e dividir a Polônia. Com esse acordo, certo, em caso de guerra, a Alemanha não teria que lutar com as duas frentes, ou seja, nem com a França nem com a... Vou acabar de explicar. Eles agora só iam lutar contra a França. E detalhe, certo, ele fez esse acordo com a Rússia dividindo a Polônia. A metade seria para a Alemanha, a outra metade da Polônia seria para a Rússia. Beleza? Em 1º de setembro de 1939,
os alemães invadiram o oeste da Polônia. Dias depois, os soviéticos abocanharam o leste, como falei, dividindo lá. A Inglaterra reagiu declarando guerra à Alemanha, certo? Em 3 de setembro de 1939, para os europeus era de início, ou seja, 3 de setembro de 1939 dava início à Segunda Guerra Mundial. Professor, como foi que aconteceu mesmo? Vejamos aqui. Qual foi o acordo que fizeram com a Rússia? Metade da Polônia seria da Alemanha, metade da Polônia seria da Rússia. Só que a Inglaterra vendo isso, porque a Alemanha já tinha invadido a Tchecoslováquia, já tinha invadido a Áustria, estava crescendo o olho, disse, ó, Alemanha, é o seguinte, a gente fez um acordo, você já quebrou, a gente fez outro acordo, você quebrou de novo, não vou avisar mais. É o seguinte, se você pisar um pé lá na Polônia, é guerra. Hitler escutou? Não. Foi então que ele invadiu a Polônia, certo? Como vocês veem aqui, ó, os alemães invadiram a Polônia em 1939, que foi o mesmo ano que deu início à Segunda Guerra Mundial, perdão. Então aí sim nós vamos entrar na Segunda Guerra Mundial, com a ofensiva nazista na Europa. No início da Segunda Guerra Mundial, os nazistas adotaram a chamada Guerra Relâmpago, que vocês podem ver aqui o que significa essa Guerra Relâmpago. E entre 9 de abril e 14 de julho de 1940, invadiram e conquistaram 5 países, entre eles Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e a França. Hitler chegou na França, um dos seus principais inimigos, e chegou a Paris. Tem até uma foto dele lá na Torre Eiffel e tudo mais. Após a ocupação nazista, a França foi dividida, uma parte do norte ficou sob o domínio direto da Alemanha e outra sul entregue aos militares franceses, que concordou em colaborar com os nazistas, ou seja, se renderam, né? Como podemos ver aqui na imagem, certo? Toda a França foi dominada aqui pelos nazistas, certo? É toda essa região aqui dominada pelos nazistas e aqui pelos soldados rendidos, tá ok? Para não ver mais guerras. Na página seguinte, nós vemos o seguinte, nós vemos a continuação. Aqui na página 124 nós vemos o seguinte: após a ocupação da França, os nazistas miraram a Inglaterra, que era o seu outro principal inimigo. Derrotando a França e a Inglaterra, pronto. Ali a Europa era deles, certo? Iniciaram então um bombardeio aéreo ao porto e cidades do país, inclusive em Londres. Era avião passando e bomba caindo. Isso foi terrível, como falam alguns livros e filmes. Liderados por Churchill, os ingleses resistiram aos bombardeios aéreos sobre Londres. No ar, a aviação inglesa, a RAF, enfrentou a aviação alemã na Batalha da Inglaterra em 1940. Nessa batalha, a perícia dos pilotos britânicos e a liderança de Churchill detiveram os nazistas e forçaram a adiar a invasão à Grã-Bretanha. Ufa, ainda bem, que se tivesse invadido, como seria o mundo hoje? Em homenagem ao desempenho dos pilotos ingleses, nessa batalha, disse Churchill, nunca tanto deveram tanto a tão poucos, ou seja, os soldados, ele estava agradecendo aos poucos soldados que lutaram por muitas pessoas. Quando a tentativa de conquistar a Inglaterra falhou, os nazistas voltaram-se para o leste, visando agora a União Soviética, que eu falei, né? Lembra que eu falei que Hitler não gosta de acordo, certo? Ele pega na mão, mas por trás está o que, ó, com o dedinho cruzado, certo? Tipo, ele fez o seguinte: já tomei a França, tomei quase a Europa toda aqui, faltando só a Inglaterra. O que eu vou fazer? Vou pro outro lado agora. Vou expandir meu território. Derrotar quem? A União Soviética. Certo? Como nós podemos ver então aí na página 125. A resistência soviética aos nazismo. Interessado nas riquezas soviéticas, como petróleo, minério e cereais, devotando ódio ao comunismo, como falei, Hitler traiu o pacto de não agressão firmado com Stalin e ordenou a invasão da União Soviética em 1941. Hitler era um safado mesmo, ele não estava nem aí por acordo, ele fazia só por enquanto ele estava de boa. Quando ele não queria mais, ele ia lá e quebrava a acordo. Foi então que, em apenas 20 dias, os nazistas avançaram 750 quilômetros em território soviético e foram deixados para trás centenas de milhares de cadáveres. Acuados, os soviéticos recuavam, mas antes destruíam tudo o que pudessem sem ser útil aos adversários. Fábricas, hospitais, certo? Plantações.
Era conhecida então a tática da guerra da terra arrasada, que consistia em ceder espaço para ganhar tempo. Os nazistas então avançaram sobre a cidade de Stalingrado, onde travaram com os soviéticos a maior batalha terrestre na Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Stalingrado. Durante essa batalha, a temperatura chegou a 40 graus Celsius abaixo de zero. E a disposição da luta do povo soviético deram a vitória à URSS. Estava quebrado assim o mito da invencibilidade nazista. Professor, explica o que aconteceu aqui nessa batalha de Stalingrado. Preste atenção. Quando Hitler conquistou a França e tudo mais a Europa lá, ele se virou para a União Soviética, ele começou a quebrar o pau, certo? Porque a União Soviética estava fraca. Como falei para vocês, não tinha dinheiro, não tinha exército, mais. E meteu o pau mesmo, saiu comendo lá. Só que aí a população e Stalin teve uma ideia. Foi o que fizeram. As cidades que os nazistas iam conquistar, as pessoas deixavam. Só tem um porém. As pessoas, antes de sair da cidade, destruía tudo. Alimento, hospitais, como vocês viram ali, tudo, fábricas, para que não sobrasse nada para os nazistas, ou seja, suprimentos. Certo? Foi igual lá com Napoleão, como vocês lembram, lá no 8º ano, certo? Deixou a terra sem nada, sem alimento. E os nazistas iam diminuindo seu exército, ficando mais fraco, certo? E aí quando houve a batalha, com 40 graus, certo? 40 abaixo de zero, era muito frio, muito. Alguns nazistas morreram só do frio, não é nem matado por bala, era do frio mesmo, certo? Então foi aí que a URSS conseguiu derrotar. Foi o Capitão Frio mais uma vez entrou em ação, derrotando Napoleão e agora derrotando Hitler, certo? Beleza? Por isso que a União Soviética é tão foda, disso. Depois da vitória de Stalingrado, os soviéticos passaram aos ataques e obrigaram os nazistas a marcharem de volta para a Alemanha. Foi aí então que começou a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, certo? Foi o primeiro ponto. Vocês vão ver agora o segundo ponto. Durante a marcha, os soviéticos foram tomados pelos nazistas os países ocupados por eles: Bélgica, Romênia, Hungria, Polônia e Tchecoslováquia. Ou seja, botando os nazistas para correr e ainda dominando de volta os países que futuramente vão ser dominados pela Rússia, pela URSS. O outro ponto para a derrota da Alemanha foi então a entrada dos Estados Unidos na guerra, certo? Que era potência mundial naquela época, armas, dinheiro, alimentos, era a Inglaterra, os Estados Unidos era o tampa das galáxias, era até mais que a Inglaterra. Mas vamos entender como foi que eles entraram. Enquanto a guerra prosseguia no Ocidente, no Oriente, o Japão e os Estados Unidos disputavam entre si territórios nas áreas influentes, o que tratou a inevitável choque entre eles. Em 7 de dezembro de 1941, o governo japonês desfechou um ataque surpresa à base militar de Pearl Harbor, no Havaí. Certo? Como foi esse ataque surpresa? De uma hora para outra, sem saber nada, apareceu um monte de avião derrotando bomba, tiro, matou todo mundo que estava naquela base, soldados militares. Os Estados Unidos gostou? Nem um pouquinho, certo? Os Estados Unidos então reagiram declarando guerra ao Japão. Então, mas professor, ele declarou guerra ao Japão, como é que ele vai atacar a Alemanha? Presta atenção, quem era o eixo? Alemanha, Japão e Itália, estavam os três juntos. Se declarasse guerra a um, automaticamente declarava guerra aos outros dois. Foi então aí que até o Brasil se aliou aos Estados Unidos, né? Por ter vários navios afundados pelos alemães. E então declararam guerra ao eixo, certo? E assim vocês vão ver na próxima aula como foi essa ofensiva dos aliados, Estados Unidos e Inglaterra, que estavam sobrevivendo ainda, a França estava derrotada, né? E a Rússia, para vocês terem noção, a Rússia, comunismo e capitalismo junto para derrotar o nazismo, certo? Isso é assunto para a próxima aula, tá bom, pessoal? Ficamos por aqui. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo no WhatsApp ou assistir a aula novamente. Beleza? Para entender como foi esse início da Segunda Guerra Mundial e a safadeza de Hitler. Beleza? Então, pessoal, valeu. Até a próxima aula.